na hora de estacionar o seu carro. Rua Doutor Porciúncula, 86, no centro de Petrópolis. A sua parada certa é aqui. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia. Agradecendo a audiência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para o nosso programa quando ele entra em sua casa, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero mandar um abraço especial aos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Conforme eu disse, em breve, boas notícias de lá. Não vai demorar muito, tenho certeza. E vamos entrevistar hoje José Carlos Fará, conhecido como Farazinho, e ele depois vai explicar para a senhora e para o senhor por que desse apelido de Farazinho, e é curioso, é uma história bastante curiosa, eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar disso. O Fará é um especialista, um jornalista que tem um programa esportivo aqui no canal 17, a senhora e o senhor já o conhecem da nossa telinha, do nosso vídeo. Antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de explicar o que aconteceu ontem com relação ao agravo regimental, o agravo que o Rubens Bom Tempo ingressou dentro da ação rescisória no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rubens Bom Tempo entrou com uma ação rescisória para rescindir, ou seja, para mudar aquela sentença que ele tirou os direitos políticos, tá? Alegando que não foi exatamente o que aconteceu com relação ao repasse das verbas que foram discutidas no processo inicial, e entrou com uma rescisória para modificar a sentença. Acontece que a ação rescisória, essa ação que pode modificar uma sentença anterior, ela é uma ação que, quando ela é recebida, quando ela é recepcionada no tribunal, ela é recebida apenas num efeito. As ações, em geral, em sua grande maioria, as ações judiciais são recebidas em dois efeitos, o chamado duplo efeito, que é o efeito suspensivo. A ação rescisória, ela só é recebida no efeito devolutivo. Ela não é recebida no efeito suspensivo, ou seja, ela não suspende os efeitos da condenação anterior, deixando isso bem claro. Então ele entrou com um agravo para que essa ação fosse recebida no duplo efeito, no efeito suspensivo e no efeito devolutivo. O tribunal assim não entendeu. A ação rescisória vai prosseguir, porém, os efeitos da sentença não serão suspensos. Então, até o final do julgamento da ação rescisória, não teremos nenhuma notícia, tá, com relação a esse particular. Mais um detalhe. Ainda resta um agravo em cima de um recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral. Ele ganhou em primeira instância em Petrópolis, perdeu no Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e recorreu para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, quero dizer o seguinte, a data do julgamento desse agravo, e esse agravo foi dada entrada nele, ele foi feito porque o recurso especial não foi recebido pelo relator. Tá? O relator negou o prosseguimento ao recurso especial. Então esse agravo é contra essa decisão do relator que negou o prosseguimento ao recurso especial.
esse não tem data marcada para ser julgado ainda. Me fizeram ontem, me fizeram hoje pela manhã nas ruas, como é que ficamos agora? Eu digo o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral forneceu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro as datas para uma nova eleição, para uma renovação da eleição. Então forneceu uma data em março, uma em abril, uma em maio, uma em junho, uma em julho, uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro, uma em novembro. 9 datas. Para que uma nova eleição, a renovação das eleições fosse levadas a efeito. Bom, acontece que vamos pensar o seguinte, se essa eleição for marcada por dia, essa nova eleição, caso todos os recursos do bom tempo não vinguem, se uma nova eleição for marcada, possivelmente ela será para 1º de setembro. Porque precisamos de 45 dias antes da eleição para a campanha eleitoral. Então, 1º de setembro menos 45, vamos chegar a 15 de julho. Teríamos março, abril, maio e junho, 4 meses, para preparar essa eleição. E o segundo turno? Se houver segundo turno, em outubro. Esse é o mais provável. Mas também essa eleição pode acontecer em outubro, com o segundo turno em novembro. Eu, particularmente, eu não tenho bola de cristal, conforme as senhoras e os senhores sabem disso. Eu, particularmente, acho que essa eleição ou vai ser marcada para agosto ou para setembro. Nunca antes disso. Dependendo do resultado dos processos do Rubens Bom Tempo. Ainda tem alguma água para rolar por baixo da ponte. Ninguém pode afirmar que está decidido. Ok? Então, isso é o que eu queria deixar claro, tirando algumas dúvidas, que é o que eu tenho respondido. Eu estou falando aqui exatamente o que eu tenho respondido para as pessoas nas ruas aqui de Petrópolis. As pessoas param, me perguntam, digo, está acontecendo isso, 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 eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que... E quem acha não tem certeza de nada, por isso que diz eu acho, não, ninguém pode afirmar nada com absoluta certeza nesse momento, mas eu acho que esse é o quadro. Bom, eu vou pedir um breve intervalo, serão apenas 2 minutos para nós iniciarmos nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta e vamos entrevistar uma pessoa que todo mundo conhece por Fará ou por Farazinho. E poucas pessoas conhecem o nome completo dele, que é José Carlos Fará. Farazinho, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. É a primeira vez que você vem aqui. Pô, é um prazer imenso estar contigo. Agradecer o fato de você ter aceitado o nosso convite. Eu queria que, como as pessoas também não sabem seu nome completo, tenho certeza que conhecem muito pouco do Fará. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de quem é o Farazinho. Tá. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, Bernardo. E também um abraço para todos que estão nos assistindo, né? E o pessoal que
nos conhece, né? É o que eu estava te falando. O meu nome, eu vou começar pelo meu nome primeiro, é Fará, porque o meu pai, na década de 70, foi vereador em Petrópolis, né? Teve, acho que 4 mandatos. E o nome dele é José Fará. E eu, quando eu jogava bola, né, comecei no Serrano, que eu vou falar um pouquinho depois, no Petropolitano, e ele ia comigo. Então, tinha a rádio difusora que transmitia os jogos. E o meu pai ia junto. Então, como vereador, o pessoal conhecia muito. Aí falava, José Fará, Fará e tal. E o meu nome, como na rádio não botava o Zé Carlos, aí botaram o Farazinho, né? Porque meu pai era Fará, eu era mais novo, né? Então ficou Farazinho. Então o pessoal começou a me chamar de Fará, o Farazinho. Aí comecei a dar aula. Aí no colégio foi a mesma coisa. Quase ninguém sabe que meu nome é José Carlos Guimarães, que é da minha mãe, Guimarães Fará. É isso aí. Olha que interessante. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família. Como é que você chegou no programa TVC Esportes? Conte um pouquinho da sua história. Primeiro, eu comecei jogando no Serrano, né? Eu tinha 8 anos de idade. Naquela época era a fraldinha. Então, eu comecei jogando no Serrano, joguei lá mais ou menos quase 15 anos, né? Em 1963 para cá, eu já estava jogando no Serrano futsal. Na época era futebol de salão. Aí fiquei lá, sou sócio proprietário do Serrano, sou sócio laureado do Serrano, porque eu participei muito lá, fui campeão em todas as categorias de base, no adulto também. Aí depois, em 78 para 79, eu fui para o Petropolitano, jogar adulto no Petropolitano, porque o Serrano já estava entrando naquela fase de profissionalismo, né, com o seu Carlos Gonçalves. Conheceu, lembra? Não cheguei a conhecer. Era o presidente do Serrano, estavam fazendo uma turma, inclusive com o Zezé Lemos, que era do Fluminense. Eles estavam fazendo um grupo para arrumar jogadores e tal, e disputar o Carioca. Então o futebol de salão ficou um pouquinho mais deixado de lado, né? Então a rivalidade era Serrano e Petropolitano, sempre foi. Aí eu fui para o Petrô, porque eu era também despachante na época, e o seu Borzino era o presidente do Petropolitano. E a sala que eu usava como despachante com meus 2 irmãos, o Ney e o Nilson, era dele. Aí ficou aqui, né? Pô, vem jogar aqui no Petropolitano. A gente já tem a sala aqui, já está tudo certo. E tinha aquela loja Borzino ali de calçados no início da avenida. E o meu escritório era ali no profissional. Eu era despachante e dava aula de educação física. Aí eu falei, então tá. Eu conversei com os diretores lá do Petropolitano, fui para o Petropolitano. Aí joguei lá até 88. Em 1988 eu fui ter campeão pelo Petropolitano. Aí jogando eu parei em 88. Isso no futebol jogando. Aí depois em 89 eu comecei a ser treinador de adulto, né? Então essa turma aí toda, aí eu já estava dando aula no Colégio São José, dei aula lá quase 20 anos. No Colégio Werneck dei 16 anos. E no Seminário de Correias, lá com os padres lá, eu fiquei lá 6 anos dando aula. Isso aí é um pouquinho da minha história. Quer dizer, eu já estou há bastante tempo no futebol, né? Já vai fazer 55 anos de esporte em Petrópolis. Fará, nós todos temos observado nos últimos anos, não é de agora, não é por conta da quarentena, não é por conta da pandemia, não. De uns anos para cá, houve um esvaziamento muito grande no quadro social dos clubes. Tá? Vários clubes estão hoje, no presente momento, passando por uma situação muito difícil. Me lembro, por exemplo, que teve clubes que já fecharam, como o Clube dos Médicos. Né? Exatamente. Clubes que fecharam, que não conseguiram resistir a esses novos tempos por conta de inadimplência de associados. Eu queria que você comentasse um pouco do porquê que ocorre essa inadimplência, qual é a sua opinião, qual é a sua visão a respeito disso e por que os clubes sofreram esse esvaziamento e se você enxerga a futuro uma revitalização, uma retomada dessa vida clubística por parte das pessoas. Eu frequentei muito, né, como eu falei, eu frequentei o Serrano e o Petropolitano na época.
uma época atrás, já uns 30, no Petropolitano tinha carnaval, né? Tinha preto e branco, né? Tinha piscina, sauna, tinha tudo, né? E tinha mais de 4, 5 mil sócios pagantes. Como o Serrano também tinha, né? Tinha azul e branco, né? Tinha aqui. O Magnólia tinha o verde e branco, né? Tinha o Correias. E foi esvaziando por quê? Porque o pessoal já não ia muito ao clube, porque primeiro tinha que pagar a taxa mensal, né? E os clubes não davam, pelo que eu via, muitas coisas para o associado, né? Então os associados foram se afastando. Tu vê, o Petropolitano tem piscina, sauna, mas eu acho que tem que pagar metade, porque senão não aguenta, né? O sustento. Tem quadra de tênis e não tem mais nada. Tem um ginásio lá no Valparaíso, mas o quadro associado do Petropolitano pagante eu acho que é pouco. O Serrano tem piscina, a sauna acabou, né? Porque há um tempo atrás tacaram o fogo na sauna e não dão mais nada. O Magnólia tem uma piscina que eu acho que usam aos fins de semana, porque eu ajudei o FIUSA na época, até ano de 2019 lá, mas usa assim, sábado e domingo. Mas aí o sócio prefere não pagar o dia, porque os clubes fazem isso, né? Eu acho que o Internacional também tem uma boa piscina, eu acho que eles fazem isso. O sócio vai e entra, quem não é sócio, paga o dia lá. Então a pessoa prefere pagar. Então eu acho que vai ser difícil os clubes conseguirem trazer os sócios para os clubes. Ainda mais agora, com a pandemia e tudo, né? Que os clubes fecharam, voltaram alguns, né, com aluguel o que o clube dá é o quê? Aluguel de quadra. Quem tem society aluga o society, o campo, nos fins de semana só. Eu não sei como está sobrevivendo. Olha, eu estava comentando esses tempos aí com uma pessoa e ela me disse assim, ela fez uma relação, e você pode responder melhor do que eu, se isso efetivamente acontece ou não. Ele disse, olha, os clubes que têm piscina hoje e que exploram a piscina para terceiros, né, fora do quadro societário, fora do quadro de sócios, cobram em média entre 20 e 30 reais para a pessoa utilizar a piscina uma vez por dia. Isso. Né? Vale esse valor, vale para o dia inteiro. Né? E a mensalidade dos clubes muitas vezes é 120, 150 reais. 100 reais, 120, 150 reais. Como Petrópolis no verão chove muito, se a pessoa pegar os 150 reais e dividir por 20 reais por dia, ela pode pagar 6 vezes a ida na piscina com o valor da mensalidade, se não chover. Por que ela vai ficar pagando o ano inteiro 120, 150 reais, se pode pagar 20 ou 30 para ir ao clube quando ela quer, usar a piscina quando ela quiser. E quando puder. E quando puder. Exatamente. E eu acho que isso também contribui para essa decadência clubística. Você não acha, não? Exatamente, é o que eu falei. Porque o sócio leva a pessoa ou não precisa nem levar. A pessoa chega lá, eu não sou sócio. Quanto que é? Ah, é 20 reais ou 30 reais. Então ela prefere pagar. É o que eu falou. Petrópolis chove muito. E com isso os clubes não vão se levantar nunca? Não vão. É difícil. Só com aluguel de quadra, de piscina, não cobre, porque o custo de uma piscina para manter uma piscina é caro. Né? O material de piscina é caro. Então tem que ter um funcionário. Para o bar, tem que ter um para ficar na piscina olhando, né? Porque tem que ter o guardião de piscina, é obrigatório? É obrigatório. Tem piscina que nem tem, mas é obrigatório. Aí tem que pagar o dia do cara. De repente um corpo de bombeiro é o quê? 100, 100 e poucos reais. Então ele tem que tirar do bar e do aluguel da piscina. É igual o sauna também, o pessoal paga também a sauna. Então para que o sócio vai ficar pagando os 12 meses? É como você falou, pagar 12 meses é melhor pagar 3, 4. Não, e aquela vida social de clube também acabou bastante, né? Acabou. Antigamente, eu vou falar pelo que eu frequentei mais, né, que foi o Petropolitano e o Serrano. O Petropolitano tinha aqueles shows, às segundas-feiras, que o pessoal trazia do Rio, de piadas, né, ali na Roberto Silveira. Então a gente era sócio, porque a gente frequentava os bailes, que era, às vezes tinha de sexta para sábado e sábado para domingo. E
domingo ficava na piscina, frequentava a piscina quando tinha sol, e na segunda-feira sempre tinha um show. Né? E durante a semana, um ou outro fazia uma sauna, alguma coisa assim. Eu não, que eu jogava terça e sexta lá no Valparaíso, mas frequentava o clube sempre tinha alguma coisa. Almoço, né? Tinha almoço aos domingos, tinha isso tudo. E agora não tem mais isso. Então, eu não sei como que os clubes estão abertos ainda. Esses presidentes estão fazendo milagre. Fora, desculpe te interromper, mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando José Carlos Fará, o nosso Farazinho. Aqui, no início do programa, eu peço desculpas à senhora, ao senhor, eu falei que o Fará tinha um programa no canal 17. Não, canal 16, no nosso canal aqui, nosso canal. TVC Esportes. Eu peço desculpas por esse meu lapso de memória, ou por essa troca de números. Fará, a gente fala em política, dentro da política, a gente sempre fala que planejamento e calibragem são coisas imprescindíveis para uma boa avaliação de uma gestão política. O problema é planejar quando não se pode planejar, como é o caso dos clubes, que tem um fator externo que não tem solução. Sem solução, como a gente já falou no bloco anterior. Mas ainda assim, a gente vê alguns clubes, como o Esporte Clube Correias, que está tendo uma boa gestão. Eu quero aqui até elogiar o presidente do Esporte Clube Correias, que está fazendo uma gestão muito boa. É o Alex. Alex, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito da gestão nesses clubes nossos aqui de Petrópolis, porque eu sei que é difícil avaliar a gestão quando não há as ferramentas necessárias para que se possa fazer a calibragem da gestão, né? Que é a falta de sócios, que é a evasão de sócios. Mas como é que você vê a gestão dos clubes aqui de Petrópolis? É o que eu falei. Os presidentes estão fazendo até milagres, né? Que o presidente do Petropolitano, né, que é o Dr. Arnaldo Rippel, né, que é meu amigo, me ajudou muitos anos lá no Werneck, quando eu coloquei as categorias de base no Colégio Werneck. Ele está lá, eu não sei como é que eles estão, né, porque tem uma boa equipe lá fazendo ou conseguir pagar, né, as contas, né, porque não é fácil ter uma coisa só. O Petropolitano tem aqui no Roberto Silveira e tem lá no Valparaíso. Inclusive há vários anos que dizem que vão vender, né? Estão sempre querendo vender lá o Valparaíso lá para fazer residências. Mas tem eles, o Serrano com China, que já está lá há bastante tempo também. Lá tem as categorias de base, mas tem o profissional.
que é separado, né? Eu não sei como é que é, porque a gente não está muito lá, né? Então a gente não tem muito contato. Tem lá, no Magnólia, tem o presidente Alfiuza, que está lá no Magnólia, que tem a quadra alugada, mas tem alguns imóveis embaixo alugados também. Então, de repente, dá para conciliar. Tem a piscina aos fins de semana. O Correias, como você falou, né? Tem o Alex lá, que ele aluga lá o campo, porque eu também ajudo ele lá, ajudava antes da pandemia, né? Nos campeonatos dele, que tinha os campeonatos que ele fazia interno. Então, ele usava, ele pagava o clube para usar o campo, o society, então tem um movimento, né? Então, arrecadava para o clube. Então, tem o society, tem a quadra e tem o campo. Isso com eventos, né? O Internacional tem o campo e tem a piscina. Eu acho que só funciona a piscina. O campo eu não sei se eles alugam ou não. O Internacional não tenho certeza. Outros que a gente pode falar, não tem, né, aqui, mas eu não lembro mais algum. O Lajinha, só com campo, se eles alugam. Então é muito difícil. Hoje, por exemplo, o Morrecoém é só piscina. Viver da piscina. Só piscina. Aí quando chove... Ou eventualmente aluga o salão em cima do bar para uma festa e tal. O Cascatinha tem o campo e tem o society, né? E tem algumas vezes, tem umas festas de aniversário. Isso antes da pandemia, né? Antes de 2020 não foi bom para ninguém, né? Foi muito ruim. Tudo parado desde março. Mas em 2019 teve esse lance desses presidentes. Então eu tiro o chapéu para eles. Em todos esses que você falou, tem alguém que se destaque como um gestor de esportes, como gestor de clube dentro de Petrópolis? Você pode dizer, pô, esse é o gestor número 1 de Petrópolis? Não, que ajuda bastante, porque eu também estou junto com ele, é do Alex do Correios. Alex do Correios? Porque envolve tudo. Antes da pandemia, tinha aqueles bailes ali na varanda, né? Então, sempre sexta para sábado, de sábado para domingo. Estava sempre cheio? Estava sempre cheio ali. E movimentava a quadra, né, com os campeonatos dele e do pessoal e das categorias de base que tinha os campeonatos, o campo e o society. Então, para mim, o que está melhor conduzindo nesse momento. Trabalhando mais e tal, tendo alguma coisa, é o Correios. Eu queria mudar um pouquinho de esporte. Então, vamos sair da gestão de clube, do futebol de salão. Vamos entrar um pouquinho nas lutas. Por que eu te digo vamos entrar nas lutas? Porque eu tenho notado que o jiu-jitsu e o judô, principalmente o judô e o jiu-jitsu, essas duas, né, têm sofrido um crescimento muito grande em número de participantes. Eu te pergunto, essa minha percepção é uma percepção verdadeira ou eu estou equivocado? E, se é uma percepção verdadeira, o porquê desse fenômeno? O judô e o jiu-jitsu, porque eu acho que eu trouxe no programa, né, que eu trago muitas modalidades, quase todas eu já trouxe. E realmente cresceu muito todas elas, né? O judô e o jiu-jitsu, um tempo para trás, isso eu digo na minha época, eu fiz jiu-jitsu na época, né, que eu tinha meus 18, 19 anos, eu fiz com o professor Salim na época. Então, o que tinha muito nos colégios era o judô e o jiu-jitsu. Os outros eram mais tranquilos, não tinha quase nada. Então ficou, inclusive quando o judô foi para a Olimpíada, aí cresceu mais ainda, né? O judô que cresceu mais do que o jiu-jitsu. Foi o que cresceu mais. Pode, na cidade, ver, judô tem em tudo que é lugar. O jiu-jitsu também tem, cresceu muito a capoeira. O Kung Fu, que a gente nem sabia que tinha em Petrópolis, tem. Né? Voo livre, como cresceu o vôlei, cresceu o handebol. O futebol é a paixão. Sempre, né, os clubes todos disputam campeonatos em Petrópolis e também no Rio de Janeiro tem 3, 4 que sempre disputam os campeonatos no Rio de Janeiro. Então o futebol é a parte. Então mas você atribui esse crescimento a um modismo por conta das Olimpíadas? Exatamente. Porque o pessoal, eu quero chegar lá, eu quero ser igual o fulano, quero, né? A natação também, né, deu uma... Não, eu te perguntei isso aí,
Porque na minha época de garoto, na época de rapaz... Só tinha judô. Não, era o judô e o karatê. O karatê tinha até mais praticantes até do que o judô. Aí entrou o Krav Maga, aí veio entrando outras modalidades de luta, né? E até que surgiu o jiu-jitsu com os Reison. Né? Foi ele e o Salim, que era antigo aqui na cidade. E ali tomou um boom essa luta. Mas eu vejo o judô como um grande destaque aqui na cidade. O judô por causa disso aí também. Foi sim, o judô... Aliás, a propósito disso, eu queria te fazer uma outra pergunta que me surgiu agora aqui. Foi o judô. Eu noto que as políticas de esportes aqui da cidade... Não vou fazer uma crítica à cidade, não. As políticas de esporte em geral no Brasil, em todos os municípios, tá? Não são políticas institucionais. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos uma legislação que permita a continuidade de programas esportivos. Tá? Ou seja, não são políticas de governo, são políticas esporádicas. Entra o governo, faz a sua política. Muda o governo, existe outra política. Entra o vereador, cria um programa esportivo. O vereador sai, vem outro vereador, pode pegar até mesmo o programa, muda de nome o programa, mas não existe aquela continuidade. Aquela institucionalização, né, como políticas de município, políticas de Estado, políticas de governo. Nós não temos isso no esporte. Eu queria te perguntar se você sabe o porquê disso. Essa é uma pergunta boa, é difícil de responder. Porque, assim, a gente conhece muita gente, né, nessa parte. Como você falou, entrou um governo, eu vou lá atrás, quando era o Leandro Sampaio, que teve a Fábrica do Saber. Aquilo era se eu não me engano, era da Alborg, né, na época. Da Alborg. Eu era despachante de lá, deles. E eles cederam aquilo para a prefeitura. Aí o Leandro, então, vou fazer com aquele prédio, fazer o quê e tal. E eu dava aula para o filho dele e tal, ele me chamou uma época lá, para ver o que podia fazer naquele troço lá. Aí eu falei, vamos tentar fazer do município, fazer escolinhas, as coisas, gratuito. Graças a Deus que até hoje é gratuito lá. Eu que inaugurei lá, eu fui o coordenador lá na época com ele. Aí tem 2 quadras lá, tem piscina, tem hidroginástica, tem tudo. Então, aí ele fez aquilo para o município, né? Mas ali era mais só escolinhas gratuitas para a comunidade e para fora da comunidade, se tivesse vaga. Então, nós conseguimos fazer isso. Aí, quando ele perdeu, que nós saímos, o que você falou, entrou outro gestor, aí não mudou muito, só mudou os nomes, né? Só mudou o nome e tal. Ali não mudou. Mas em outras áreas que eu vejo, muda porque o vereador tem um pensamento. Então ele foi eleito, então ele entrou lá na Câmara e tal e vai fazer algum projeto para ser aprovado. Então os outros vereadores também têm que aprovar, né? Então ele quer fazer um projeto e tal, bota o nome e tal e conversa com outros vereadores para ver se o prefeito aprova ou não. Aí vai e eles fazem o quê? Aprovam e fazem aquela continuidade. Naqueles 4 anos que o vereador fica. Se ele continuar, pode ser que aquilo continue. Se o prefeito mudar, aí vai depender da cabeça do prefeito. Se vai querer manter aquilo ou vai trocar o secretário, aí muda tudo. Rapaz, isso realmente que a gente atrapalha a cidade. Não, exatamente. Atrapalha a cidade. Interrompe muitas vezes um programa muito bacana que muitas crianças contavam com aquele programa, muitos adultos contavam, a população contava com aquele determinado programa, o programa de uma hora para outra ele é interrompido, ele deixa de existir. Existir. Sabe? Eu sempre me pautei aqui e sempre defendi que certos programas sociais deveriam ser mantidos, né? Deveriam ser programas de governo. De governo, exatamente. Também concordo. Esse é objeto de lei. De lei. Mas são os vereadores que têm que fazer? Sim. Eles têm que se unir, os vereadores, para o prefeito, né? Aí existe uma coisa chamada
Vontade política, que é a coisa mais difícil de acontecer nos dias de hoje. Fora, eu preciso, e você me desculpa, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Você tem programa aqui, você sabe que quem manda no nosso tempo aqui são os nossos patrocinadores. Então, é isso aí, o anunciante. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos e já voltamos. Obrigado. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos. Estamos conversando com José Carlos Fará, mais conhecido por todos como Farazinho. Fará, no bloco anterior, nós estávamos comentando a falta de políticas institucionais para o esporte. Nós temos um projeto que é do vereador Ingo Ramos, hoje prefeito interino, que é o Agita Petrópolis. Um projeto que, até o presente momento, é um projeto que cresceu e deu certo. Temos o projeto da Fábrica do Saber, que é outro projeto também já bem mais antigo e que também deu certo. Temos agora recentemente o do Caxambu, né? E eu te pergunto o seguinte, você que vive 24 horas por dia dentro dessa área, que sugestão você teria a dar para um projeto institucional na área do esporte? Você teria alguma sugestão, alguma ideia? Já pensou nisso alguma vez? Já pensei, mas eu não sei, eu acho meio difícil. Porque para ter isso, a gente vinha conversando, a gente que entende um pouquinho, você entende muito mais porque você está nessa área. Agora, os vereadores que entraram, né? Então, são 15 vereadores. Sim. Então, eu acredito que tenha que pelo menos ter uns 9 ou 10 com esse pensamento para aprovar essa lei. E não sei se vai ser o Ingo, como está como prefeito, ou quem será o prefeito de Petrópolis, aprovar essa lei. Porque aí tudo que é bom para a cidade não ser afastado porque o outro não gosta, ou porque foi o fulano que fez. Né? Se está dando certo para Petrópolis, tem que continuar. Então, para mim, tinha que ser os vereadores que teriam que fazer essa lei para ser aprovado, que não poderia ter mudanças, igual desse do Ingo que está dando certo. Se entrar uma pessoa que, por exemplo, que não goste, eu quero inventar um outro nome, quero fazer uma outra coisa diferente, vai lá e acaba. Né? Aí acaba, e aí? É igual na Fábrica do Saber, tem lá 2 quadras, não, está dando muita despesa, vamos alugar tudo. Aí faz o quê? Aí tem o coordenador lá, aluga as coisas, com dinheiro, fica lá para o pessoal lá, ali de Estrada da Saudade, do pessoal todo, e acaba o que foi feito aqui, escolinhas gratuitas para as pessoas. E, aproveitando que também nós falamos no bloco anterior, com respeito ao desenvolvimento do judô aqui na cidade, que teve um crescimento muito grande, você veria com bons olhos
um projeto na área de judô, levando às comunidades professores de judô para dar aulas gratuitas para as crianças da comunidade? Das comunidades? Se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa assim. Já tem alguma coisa nesse sentido? Já tem esse sentido. De alguns projetos que a prefeitura, né, a secretaria, contrata o professor e, eu não sei se é uma vez por semana ou 2 vezes por semana, eles vão lá, tem na comunidade. Vamos botar igual do ex-vice-prefeito do Banim, que eu sou amigo dele. Lá no São Sebastião, lá tem a comunidade, qual a modalidade que eles gostam, né? Tem capoeira, sabe? Tem capoeira, tem judô, tem futebol. Se tiver quadra, tem o futebol que o pessoal gosta mais. Então eu acredito que isso já tenha, mas aí tem que sair, porque eu não sei direito, mas não tem muito recurso. A Secretaria de Esporte não tem muito recursos, né? Porque eu acho que eles têm que gastar uma verba por mês ou ganha por ano. Então a pessoa que está lá tem que ver, pô, eu só tenho esse dinheiro aqui, como é que eu vou fazer? Aí aquilo que nós falamos, tem que ter projetos sociais, aí tem a Fábrica do Saber, tem o do Caxambu, de vez em quando tem as corridas em Petrópolis, né? Tem outros eventos em Petrópolis, né? Igual o ciclismo que teve, algumas coisas assim. E a prefeitura está sempre ajudando. Dão as medalhas ou dão os troféus, alguma coisa assim, a prefeitura está sempre apoiando. Eu quero falar sobre as corridas de rua, mas você tocou numa palavra aqui chave, ciclismo. O governo Bernardo Rossi, o governo anterior, demarcou no centro histórico pistas para a prática do ciclismo, né? Rotas para bicicletas, etc. e tal. Quando isso foi feito, quando aquela pintura foi levada a efeito no chão, eu falei para algumas pessoas, olha, em Niterói foi feito isso há 6 meses atrás e não deu certo. Só a faixa, né? Não deu certo. Aquela demarcação, aquela pintura. Foi feito em Niterói, foi feito 6 meses antes de Petrópolis e não deu certo. Abandonaram aquilo. E eu falei, em Petrópolis também não vai dar certo. Pô, mas você não pode falar isso? Você está falando contra os ciclistas? Eu digo, olha, eu não estou falando contra A, B, C ou D, eu não estou defendendo, eu não tenho procuração para defender ninguém. Eu quero dizer que isso não vai dar certo. E efetivamente hoje a gente vê que essa demarcação para o ciclismo em Petrópolis, no centro histórico, não deu certo, ninguém usa e absolutamente é uma coisa como se inexistente. Os carros é que usam. Os carros é que usam e gastamos dinheiro à toa. Mas eu não queria falar sobre ciclismo, não. Eu queria falar com você sobre corrida de rua, que é outro boom, outra coisa que vem crescendo no Brasil inteiro. Não é só no estado do Rio de Janeiro e não só em Petrópolis. A corrida de rua chegou a virar uma febre, a ponto de quando acontece uma corrida de rua em Petrópolis ou em Teresópolis, as pessoas virem do Rio, virem de Minas para correr aquela corrida, para participar, para correr aquela corrida de rua. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Fará. A corrida de rua. Tem em Petrópolis, vou falar de 2019, porque 2020 não teve quase nada, né? Não, por causa da quarentena, da pandemia, não teve nada, absolutamente nada. Mas 2019 teve. Eu acredito que essas corridas de ruas, a prefeitura ela faz os eventos nos fins de semana. Eu só não sei se são todos os eventos que tem de corrida de rua, se a prefeitura é que comanda tudo, né? Porque tem os seus professores lá e tal, tem a Secretaria de Esporte para resolver isso. Tem que fechar a rua, tem que, né, pedir a CP Trans para fechar ruas e fazer um monte de coisas. Mas em Petrópolis cresceu muito, né, essa modalidade muito legal de corrida de rua. O ciclismo cresceu demais também. Mas eu acho que essas corridas de ruas tinham que ser mais, não valorizadas, mas mais organizadas pela prefeitura. Só a prefeitura organizar essas corridas. Deixando de fora esses terceiros e empresas que exploram essas corridas de rua e essas maratonas. Se tiver... Não, porque o que acontece? Eu acho que a prefeitura deveria estar. Eu vou explicar à senhora o que acontece. Existem algumas empresas que organizam esse evento, uma corrida, uma maratona, uma meia maratona,
e vão à prefeitura, levam o evento, conseguem autorização da prefeitura, da Polícia Militar, da CPTrans, do Corpo de Bombeiros, conseguem todas as licenças e promovem essa corrida. Só que cobram uma taxa de inscrição. Nessa taxa de inscrição, eles dão de presente uma blusa, uma camiseta, um número, e no final todo mundo recebe uma medalha, daquela medalha do R$1,99, a medalhinha de R$2. Mas para contentar o pessoal que correu, que participou. Aí 2, 3 troféus e tal para os primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro e por aí vai. E ganham um dinheiro muito forte, muito firme com isso. Porque são muita gente, né? É uma exploração, porque muita gente. Tem corrida para milhares de pessoas. É. Então, você falou uma coisa e tocou num assunto muito interessante, que a organização dessas corridas deveria ser uma exclusividade da Secretaria de Esportes da Prefeitura. Tem um calendário. Que poderia, já tem um calendário para isso. E que poderia, inclusive, explorar o valor de inscrição em prol de outros esportes amadores. Porque nós temos muito, não te cortando, tem muitos esportes que precisam, vão disputar brasileiro, vão disputar estadual, eles não têm dinheiro. Sabe onde eles arrumam dinheiro para pagar as coisas? No sinal. Eles ficam vendendo bala. Tem alunos vendendo bala. Eu soube até de um agora, que eu vou até falar no próximo programa, que ele está vendendo balas para poder pagar a taxa dele e pagar as coisas. Então, esse dinheiro que você falou não poderia ser para... né? Tem um rapaz do judô que vai disputar um brasileiro. O que ele precisa? Vamos dar a passagem, vamos dar o hotel. Tira desse dinheiro. Não, eu vi uma vez, isso já tem bastante tempo, acho que uns 2 ou 3 anos, talvez até um pouco mais, um rapaz na feira, no sábado, a feira aqui do centro, passando uma listinha, fazendo uma vaquinha para ele disputar o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que ia ser em Salvador. Ele precisava da passagem, precisava de um dinheiro para estadia. Exatamente. Não. Aí eu vi aquilo e digo, puxa vida. Aí eu perguntei para ele, vem cá, mas a Federação Carioca não paga, né? Não te dá uma ajuda? Ele disse, não, absolutamente nada. Absolutamente. Tudo isso, se eu quiser participar, tem que sair do meu bolso. Tem federações que não dão nada. Eu acho que tem do handball, do vôlei. Eu tenho uma que eu trouxe que paga alguma coisa, que é da esgrima. Da Fabiana, que eu já trouxe aqui, foi minha aluna no Werneck, que é cadeirante, então ela faz. Eu acho que eles pagam só para a seleção brasileira. Se ela tiver que fazer por ela treina até lá no Magnólia. Ela tem que pagar sozinha, tem que pagar do bolso dela. Aí tem que pedir fazer rifa, fazer isso, fazer aquilo. E esse rapaz, agora estava me lembrando dessa história enquanto você estava falando, esse rapaz chegou a ser campeão carioca, campeão do estado do Rio de Janeiro de Taekwondo. E é daqui, é petropolitano. Então. Ele é filho daquele senhor José Luiz, da feira, que é o feirante do senhor José Luiz. Ele é filho do senhor, eu não me recordo o nome do rapaz, mas foi campeão do estado, cara. Por Petrópolis, né? Por Petrópolis, e petropolitano. Ninguém divulgou. Eu não vi na tribuna, não vi no diário, não vi em lugar nenhum. Não vi na TV, não vi nada. Exatamente. Teve muita gente que... Tem muita coisa em Petrópolis que a gente não sabe. Quando você me perguntou como é que eu vim parar aqui, né? Então, eu só jogava, né? Eu só jogava e dava aula nos colégios e tal. E quando eu era treinador e jogava, tinha alguns programas em Petrópolis, né, de amigos da gente, que eles falavam assim, tinha um programa de 1 hora, mas eles falavam 50 minutos do Rio de Janeiro, né, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, e quando ia me entrevistar ou entrevistar alguém, a gente tinha 5 minutos para falar, né, do jogo, de alguma coisa, como é que foi e tal. Eu falava assim, Petrópolis, a gente podia, né, ter alguma coisa que falasse só de Petrópolis. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça por um tempão. Aí depois, inclusive março agora vai fazer 3 anos o programa, o TVC Esporte. Aí um tempo atrás, eu conversando com o Edson, você conhece? A gente podia, eu falei, eu tenho um sonho de fazer isso, cara. Aí deve ser complicado, né, fazer um programa assim e tal. Vamos ver como é que é. Eu tô lá no Falcone, canal 16. Aí eu falei, o Falcone, então, estudou comigo do São José, né, o Marco Falcone. Aí, conversa com ele, quem sabe a gente não pode fazer mas é só de Petrópolis. Trazer, igual você falou, professor, eu trouxe outro dia o mestre de Taekwondo, que é o Polonini. Conheço. Conhece? Então, ele veio aqui. Então, eu trago de capoeira, judô. Kung Fu, você sabia que tinha um mestre de Kung Fu? Sei, na Coronel Veiga. Então, o cara é sensacional.
veio aqui, voo livre, eu não sabia que tinha que Petrópolis, já trouxe aqui várias vezes. Então tem tanta modalidade que a gente não sabia que tinha Petrópolis. Petrópolis é o quê? Como nós falamos, judô, futebol, às vezes no colégio tinha handebol, vôlei, né, por causa de Olimpíadas, e aqueles outros esportes nunca teve. Aí eu tive a oportunidade de vir com o Edson, de fazer esse programa. Eu soube que em Petrópolis também tem alguns craques de ping-pong. Tênis de mesa, tem do Léo. Ele dava aula, ou dá ainda, estava dando, na Selminha, lá na Selminha, no Bing. Ele tem as mesas dele e ele treina a criançada e o campeonato de tênis. E tem de botão também, sabia? Inclusive o Ney Carvalho, que é o nosso companheiro aqui na TVC, né, que tem o programa Voz da Cidade, também disputa botão, joga botão. Eu tinha um amigo que o filho dele jogava comigo no Petrô, que fazia aqueles botões de acrílico, de tudo. A fábrica é aqui em Petrópolis. E muita gente não sabe disso. Que ele fazia os botões de acrílico, aqueles, né, bacanas e tudo, também ele fazia aqui em Petrópolis. Eu gosto de jogar. Qual o seu time? Eu sou Flamengo. Você é Flamengo? Sou Flamengo. Mas eu jogava tênis de mesa. Você sabe que você está falando de botão, campeonato de botão? Eu sou botafoguense, porque o meu primeiro time de botão... Ganhou preto e branco. Era o preto e branco, era o time do Botafogo, rapaz. Que era o timaço naquela época, né? Naquela época, já foi o meu primeiro jogo de botão, eu acabei virando botafoguense por causa do meu primeiro jogo de botão. Você vê como essas coisas são importantes para a criança, desenvolver esse tipo de... Isso, a gente botava no nome dos jogadores de seleção brasileira, né? Fazia um time de botão de seleção brasileira, né? Tem tênis de mesa, tem tudo. Então aqui em Petrópolis é isso que você falou, a gente tinha que ter uma política pública. Uma política pública e não deixar acabar. Mesmo que mude o governo, mudou o governo, não tem problema, aquilo está dando certo, pô, vai na comunidade, né? Faz o levantamento, todo mundo está gostando, por que vai mudar? Porque foi o outro que fez? Eu não concordo com isso não acho legal. Foran, eu vou te dar agora 3 minutos para suas despedidas, estou até olhando o nosso reloginho ali em cima. Passa rápido, né? Passa rápido demais, né? Rápido, por incrível que pareça. Eu espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa de hoje. Fará 3 minutos para suas despedidas. Tá. Fica à vontade. Obrigado E não esqueça de convidar os nossos telespectadores para ouvir, para ver o seu programa. Fale os dias e os horários. Obrigado pelo convite, né? Quando precisar de falar de esporte, pode contar comigo. De política eu entendo um pouco, né? Eu gosto um pouco. Hoje eu quis fazer um programa mais leve. Mas nós falamos de política, né? Falamos um pouquinho de política. Acaba falando. Vamos ver. E eu acredito que seja, como ele falou, setembro, eu acho que ainda setembro para outubro vai ser marcado a nossa, vai passar a fase de vacina e tudo que a gente está aguardando, né? A gente está aguardando tomar a vacina. Eu acredito que em outubro a gente consiga ter o nosso prefeito definitivo aqui, tá? Queria agradecer o Bernardo pelo convite e mandar um abraço para todos também. E quem quiser assistir o programa, né, o TVC Esporte, que é toda quarta-feira às 17 horas, né? A gente sempre traz o pessoal de Petrópolis, né? E também vamos, em março, completa 3 anos de programa. 3 anos de programa. E esse ano eu fiz em 2019 o Troféu Triunfo Imperial, que eu dei 30 troféus para o pessoal, né, que se destacaram. E esse ano de 2021, ontem eu já fechei com o pessoal, nós vamos fazer, eu já até escolhi o modelo do troféu, a gente vai ter o Troféu Triunfo Imperial 2021. Com certeza. Troféu Triunfo Imperial. Triunfo Imperial. Esse é o nome que nós bolamos no troféu. Então, nós fizemos uma festa em... Então, quais são as modalidades que serão premiadas? Foram 30 que eu fiz em 2019. 30 modalidades? Foram. Eu fiz no Magnólia, em 2019, lá que o Fiusa cedeu o espaço lá. Eu fiz a festa lá, deu quase 400 pessoas. Fiz a noite lá. Foi muito bacana a festa. Quando acontecer essa festa, quando você marcar essa festa, me fale aqui que eu vou divulgar aqui no nosso programa também. Também, obrigado. Claro. É isso aí. Claro. A gente vai fazer com todas as modalidades que a gente, né, conhece, traz no programa e sabe que a pessoa faz alguma coisa social também. Né? Não é só o professor, assim, igual a escolinha. Bacana. Só pagar a pessoa ser o aluno, o atleta e tal. Mas tem que ter um projeto social também, que é muito legal isso. Né? Porque tem muita gente que não pode pagar.
Então, essa parte, projeto social, eu viso muito isso. Então, eu convido as pessoas e a gente vai fazer uma festa bacana, se Deus quiser, né? Acabando a pandemia, todo mundo sendo vacinado, final do ano a gente vai fazer essa festa. Não, você está falando em projetos sociais, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acredito em governo que não tem um plano e uma estratégia social. Dizendo isso, eu digo tudo. Eu disse que eu não ia falar muito em política hoje, a gente ia falar sobre esporte, a gente acaba sempre dando um pitaco no final. Não tem jeito. Olha, eu quero dizer à senhora e ao senhor que espero efetivamente, de coração mesmo, que tenham gostado da nossa entrevista aqui com Carlos Alberto Fará, vulgo Farazinho, uma figura simpática, um colega nosso aqui de canal, colega nosso aqui da emissora. Eu espero que tenham gostado. Eu quero dizer que amanhã vou estar em Três Rios, tem algumas reuniões já marcadas em Três Rios, por conta daquela novidade ou das novidades que eu falei, que prometi no início do ano para os nossos telespectadores aí de Três Rios e Paraíba do Sul, Canal 3. Eu quero agradecer, como faço sempre, a paciência, a gentileza, o carinho que a senhora e o senhor dispensam ao nosso programa. Continue me parando na rua. Eu estava comentando em off aqui com o Farazinho, que ontem, depois que eu saí daqui da emissora, isso devia ser por volta de 3h30 da tarde, eu fui na loja de uma companhia telefônica ali na Praça Dom Pedro, e do espaço aqui da televisão até lá, mais de 6 pessoas me pararam para saber da situação do Rubens Bom Tempo. Continue me parando na rua. É um prazer para mim. Bacana, pode interromper. Eu levei 1 hora para chegar na Praça Dom Pedro. Não tem importância. Isso é bacana a gente falar. Assim, essa troca com o público, essa gentileza, legal. Esse contato é muito bacana. Tá? Muito legal. Então, eu quero agradecer a todos. Eu quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Tereza, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. TVC 16. Aqui você se vê.